Boa noite a todos, boa noite a quem assiste a gente pelo YouTube ou aqui na nossa sala do Zoom também, aos nossos convidados. Esse é o segundo encontro da Jornada da Inovação, um evento promovido pela Escola de Gestão, Economia e Negócios do IDP. É uma série de palestras, debates com profissionais, professores, especialistas, mesmo sobre assuntos que são fundamentais para gestores e empreendedores que buscam inovar e transformar os seus negócios. E hoje, no segundo encontro, o tema é Panorama da Inovação no Brasil, e nós convidamos aqui para debater esse assunto e para conversar conosco a Giânia Sagazio, diretora de inovação na Confederação Nacional das Indústrias, Paulo Alvim, secretário nacional de Empreendedorismo e Inovação, o Roberto dos Reis Alvarez, diretor executivo do The Global Federation of Competitiveness Councils, e o Paulo Pupin, gerente adjunto de inovação no Sebrae Nacional, que é quem vai mediar a conversa de hoje. Todos sejam bem-vindos, agradeço que vocês tenham disponibilizado o tempo de vocês e aceitado o convite do IDP. Paulo, fica à vontade, estou por aqui qualquer coisa. Tá certo, Carol, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando para vocês num assunto tão bom e com pessoas tão capazes de falar sobre isso e tão agradáveis de falar sobre isso. Tá certo, pessoal? Muito boa noite. Paulo Alvim, Alvarez, Giana. Bom, vamos começar se apresentando, que eu queria que vocês fizessem uma apresentação pessoal curta e que já falassem para vocês o que 2021 vai trazer aí nas suas respectivas instituições, o que vocês estão priorizando para o ecossistema de inovação. E aí eu vou começar por mim, depois passo a bola para a Giana e assim sucessivamente. Bom, meu nome é Paulo Pupin, hoje estou aqui como gerente adjunto de inovação do Sebrae Nacional, sou nascido aqui em Brasília, sou filho caçula, sou marido de uma empresária, sou pai de uma pequenininha de 3 anos, então esse é mais ou menos o meu posicionamento aí na fila do hackathon. O que o Sebrae está trazendo de prioridade em 2021 na inovação? Aqui no Sebrae, para quem não sabe, né, a gente tem foco nos pequenos negócios, né, que são 98% dos negócios do país. E falando de inovação, a gente foca em 4 clientes aqui. Os tradicionais, empresas tradicionais, padaria, farmácia, mercado, vocês, né, enxergam na rua aí com certa facilidade. Empresas com novos modelos de negócio, então startups, NISA, né, negócios de impacto social e ambiental, empresas com base tecnológica e os ecossistemas de inovação. Então, assim, o que a gente está trazendo para cada uma delas de maneira muito rápida e para 2021? Pensando nas empresas de base tecnológica, aquelas que têm como essência a tecnologia, a gente entra, inclusive, um convite já para vocês, o Catalyse CT, então convidando mestres, mestrandos, doutores, doutorandos a transformar suas pesquisas em negócio. O edital está aberto, se entrar lá no sebrae.com.br/Catalyse CT, entra. Então é um programa que a gente está apostando muito, batemos hoje 900 inscrições já, então está sendo de muito orgulho. Isso em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Paulo Alvim aí, parceiraço. Empresas tradicionais, a gente já tem alguns programas bastante consagrados, Ali, Sebrae Tech, o Ali dentro de um programa também do governo, que é o Brasil Mais, levando produtividade para as empresas. E como grande prioridade também são as IGs, indicações geográficas, que são produtos normalmente muito regionais, com uma peculiaridade daquela região, com alto índice de qualidade e que carregam muita inovação, né? Para a gente ter, assim, IG é o que o champanhe é, então você pode fazer alguma coisa, o mesmo processo com as matérias-primas, mas não pode chamar de champanhe, tem que ser daquela região. Então, como é que a gente encontra esses produtos no Brasil e leva inovação e tecnologia para que, de fato, tenha um diferencial bastante grande? Outro ponto que eu queria colocar é nosso trabalho com ecossistemas. Então, estamos numa metodologia, a gente mapeando ecossistemas pelo país, fechamos 2020 com 40 ecossistemas mapeados, onde a gente consegue ver a maturidade e traçar um plano de ação para aquele ecossistema, para que ele possa amadurecer. Então, avalia tudo, avalia densidade empresarial, avalia os cursos, as universidades,
e faz um bem bolado ali com os números para avaliar essa maturidade e ver para onde esse ecossistema consegue crescer. E, do ponto de vista das startups, a gente segue aqui com Inovativa, né, que também é uma grande parceria que a gente tem com o governo e outras entidades, Startout, também com o governo e Apex. E, bom, acho que eu consegui falar um pouquinho do que vai rolar em 2021, sem dar muito spoiler. E aí, Giana, conta quem é você na fila do Hackathon. Giana, se apresenta pessoalmente, depois fala um pouquinho do que vem por aí, o que a CNI está preparando. Giana, você tá muda. Ok. Boa noite a todos, a todas. Obrigada, Paulo. Eu queria agradecer o convite, né, para participar desse encontro sobre o panorama da inovação no Brasil, um tema tão relevante para o país, principalmente no momento em que a gente está vivendo. E também eu estou muito feliz porque as pessoas aqui são todas amigas, né? A gente trabalha juntos aí, as nossas instituições, já há muitos anos, e é um prazer poder discutir esse tema com vocês. Eu sou diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria e a CNI é a instituição que representa todas as indústrias que trabalham no Brasil, né? Indústrias nacionais, internacionais, indústrias de todos os setores, de todos os portes. A CNI trabalha pelo fortalecimento da indústria no Brasil para aumentar a produtividade, a competitividade das indústrias, e para isso a inovação é a estratégia principal, né? Por meio da inovação é que a gente consegue aumentar a produtividade e a competitividade das empresas. E a minha diretoria, a diretoria de inovação, também faz a coordenação executiva da mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento das principais lideranças empresariais no Brasil, das maiores empresas, com o objetivo de fortalecer o nosso ecossistema de inovação, de desenvolvê-lo, contribuindo com o governo, com o executivo, com o legislativo, na formulação de políticas de ciência, tecnologia e inovação que sejam eficazes e que tragam resultados positivos, impactos para o Brasil, e também apoiando as empresas a inovar mais. Então, nessa agenda de políticas de inovação, nós trabalhamos muito com o aprimoramento do marco regulatório de inovação, com recursos humanos para a inovação, né, com foco em engenharia e educação STEAM, com financiamento à inovação, atração de centros de P&D para o Brasil, internacionalização das empresas por meio da inovação, empresas, pequenas empresas, médias empresas, startups, empresas de base tecnológica. Isso nessa agenda de políticas, e exatamente nessa agenda a gente tem uma parceria muito grande aqui com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, aqui representado pelo secretário Paulo Alvim, com o Paulo Pupim, né, na área de inovação do SEBRAE. E nessa vertente de apoio às empresas, nós temos esse ano o lançamento do 9º Congresso de Inovação da Indústria. Esse congresso é uma realização da CNI e do SEBRAE, né? Nós somos super parceiros já há muitos anos. É um congresso grande, importante, ele é referência, ele com certeza é o maior evento dessa natureza na América Latina e um dos maiores do mundo, com certeza. Também temos esse ano o Prêmio Nacional de Inovação, que é um prêmio também muito grande, importante, né, com uma metodologia já consolidada, e nós sempre buscando aprimoramentos, né, nesses eventos que, principalmente,
trabalham a cultura de inovação, né? Estimulam, né, que as pessoas entendam mais desse assunto, participem, né, e tentem inovar suas organizações, né, quaisquer que sejam. Eu diria que outras atividades também muito importantes, né, a MEI tem desenvolvido, como as imersões em ecossistemas de inovação no Brasil, nos países mais inovadores, né, Estados Unidos, os países da Europa, Israel, China, várias imersões aqui no Brasil, visitando os nossos ecossistemas, enfim, várias publicações, participamos do Índice Global de Inovação, que é considerado o principal relatório de inovação no mundo. Ele é feito pela WIPO, a Agência das Nações Unidas de Propriedade Intelectual, pela Cornell University, pelo INSEAD, e nós participamos como Knowledge Partners já há muitos anos. E a gente estuda profundamente, né, os fatores que levam, os indicadores, né, as dimensões que levam os países a ser mais inovadores, e a gente tenta trazer isso para, né, a nossa ação aqui na CNI e junto com as instituições parceiras. Só aproveitando que eu mencionei o índice, porque você também vai falar de copo cheio e copo vazio, né? Eu aproveito para mencionar que o Brasil, na última edição do Global Innovation Index, ele ficou em 62ª posição, em 130 países, e a gente trabalha com a visão de melhorar esse posicionamento do Brasil no ranking, considerando que o Brasil é uma economia importantíssima, está entre as 10 maiores economias do mundo, uma economia sofisticada, e a gente trabalha para que a posição do país como inovador seja compatível com o tamanho da nossa economia. Obrigada. Tá certo, Giana, muito obrigado. Já passo a bola, então, para o Roberto Alvarez se apresentar aí rapidinho e falar o que vocês estão aprontando aí, Roberto, no que tange inovação para 2021, para que a inovação possa ser maior ainda e mais relevante no país. Legal, Paulo. Obrigado. Meu nome é Roberto, como você falou. Eu sou diretor executivo de uma organização que se chama Federação Global dos Conselhos de Competitividade, GFCC. O que é isso? Isso é uma rede mundial que inclui agências de governo. A gente tem Japan Science and Technology, o governo da Austrália, o governo do Canadá e outros. Universidades. Nós temos universidades de cerca de 15 a 20 países. Organizações privadas, como conselhos privados de competitividade, entidades da indústria, a CNI, um dos nossos membros, e a Giana faz parte do nosso conselho, ótimo encontrá-la aqui, Giana, e empresas. E aí nós temos desde uma grande empresa aeroespacial, como a Lockheed Martin, até um fabricante de móveis no Egito. Então, um perfil variado de empresas. Nós temos hoje uma presença em 30 países, essa é uma organização que está baseada nos Estados Unidos. O que nós fazemos? Nós fazemos basicamente 3 coisas. Nós surgimos para que fôssemos, de uma maneira, um guarda-chuva e um conector para que essas organizações interessadas em inovação e desenvolvimento econômico estivessem em contato, pudessem trocar figurinhas e se conectar. Segunda coisa que a gente faz é análise de tendências, experiências e outras coisas ao redor do mundo. A gente tem publicado uma série de coisas, como esse que eu mostro aqui para vocês, que a gente chama Optimizing Innovation Alliances, que é um benchmark das ferramentas que universidades têm ao redor do mundo para engajar a inovação. A gente identificou 52 tipos de ferramentas e avaliamos como elas estão evoluindo no mundo. E a terceira coisa que nós fazemos é trabalhar com os nossos membros, não só eles, mas mais diretamente com os nossos membros, para ajudar a informar iniciativas voltadas à inovação e à competitividade em vários países. Fizemos com a CNI agora há pouco um benchmarking global de experiências, escolas e programas para formar pessoas em habilidades e competências do futuro. Trabalhamos com a Bolsa de Valores da Grécia para prover formação para o programa de aceleração de empresas que eles têm.
Trabalhamos com organizações de outros países para informar os programas e as iniciativas de inovação. Para quem quiser engajar com a gente, é www.thedtgfcc.org. Dia 4 de fevereiro, daqui uma semana, nós faremos uma conversa, uma série de encontros online com colegas de vários países. Nesse caso, dia 4, ecossistemas de inovação, com gente do Catar, Estados Unidos, Luxemburgo e Grécia. O que a gente faz, então? Isso que eu comentei com você. O que a gente pretende fazer em 2021? Avançar nessa agenda. O que a gente tem feito e pretende fazer com o Brasil? Engajar com os nossos membros, poder contribuir de alguma forma para que nós avancemos a agenda de inovação no Brasil. Eu digo para vocês que o meu intuito nesta conversa é que talvez nós possamos falar de alguns comos e como que em conjunto a gente pode tocar essa agenda para frente, seja com os meus membros, seja com a CNI, seja com o novo membro da universidade, que agora a gente tem no Brasil, ou com todos vocês que estão nos assistindo. Excelente, inclusive já anotei aqui, 4 de fevereiro então, né? Conversa com ecossistemas de inovação, já está na minha agenda. Por vir, Paulo Alvim, muito obrigado por vir, que prazer e que honra ter você aqui. Uma breve apresentação, Paulo, por favor, e o que o Ministério prepara para a gente aí em 2021. Tá, primeiro eu quero agradecer, no nome da Caroline, o convite do IDP. É um prazer estar aqui com os amigos, né? O Pim, Roberto, Giana, né? Giana é quase todo dia, né? Então, eu acho que a gente está aí nessa jornada, né, pró-inovação, né? Eu acho que a gente já está... E aí eu começo a me apresentar. Sou Paulo Alvim, né? Já estou há mais de 4 décadas nessa luta, né, com algumas bandeiras, alguns chapéus. Cruzei com... A amizade com os colegas aqui é fruto dessa trajetória, né? Mas, nesse momento, desde janeiro do ano passado, eu estou aqui no Ministério, né? O Ministério que o ano passado fez 35 anos, né? Tem uma responsabilidade institucional, né, de formulação de política, né, de construção sempre em parceria com o setor público, privado e os outros órgãos do governo, ou seja, fazer rodar a Triple Hélice quando a gente fala de inovação, né? E com um diferencial, né, importante, porque nós temos alguns instrumentos. Especificamente aqui, a gente, além de instrumentos de fomento previstos, né, no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, e aí eu falo da FINEP, que opera mecanismos como fomento, né, e aí o principal instrumento de fomento nosso é a subvenção econômica para a inovação, né, que a gente conseguiu resgatar desde o ano passado, né, a questão do financiamento para a inovação, né, que é um pouco a história da empresa FINEP, mas, além disso, a gente tem o instrumento CNPq de bolsas, né? Eu vou resgatar um instrumento que a Giana defende muito, que é as velhas bolsas RAI, né, como para agregar recursos humanos qualificados nas empresas. Porque a inovação se faz nas empresas, mas com gente, né? Então, é fundamental você ter instrumentos. Além disso, nós temos um instrumento que é a gestão nossa aqui no Ministério, das leis de incentivo, né? A gente avançou bastante nas últimas 2 décadas no arcabouço legal, né, de legislação que passa pela lei de inovação, né, a lei do bem e um conjunto de outras leis que, no caso específico de apoio à P&D e inovação, eu gostaria de destacar 4 legislações. A primeira, a mais antiga, que é a lei de TICs, a antiga lei de informática. Essa tem um impacto muito significativo. Nós estamos falando de algo em torno de 1,5 bi de investimento privado, né, que é muito significativo para as cerca de 600 empresas que atuam no mercado brasileiro, né, fazendo P&D em TIC. Nós temos um grupo menor, que é o setor de semicondutores, que é a legislação do PADIS, né? Temos também o Rota 2030, que foi uma evolução do Inovaralto, né? Ou seja, uma ação de P&D específica para o setor automotivo, principalmente na cadeia de fornecedores, né? E aí um grande fortalecimento para o setor automotivo brasileiro, né? E o principal instrumento, que é a Lei do Bem, né? E aí eu trago aí para vocês um número que ainda não foi divulgado, né? Trago em primeira mão. O ano passado, apesar da pandemia, tivemos 2.300 empresas, né, que estão submetendo suas propostas de incentivo em
P&D em inovação. Nós saímos de um número de 1.800 empresas em 2019 e 2020 foram mais de 2.300 empresas. Ou seja, o setor produtivo percebeu, né, e sabe da importância da inovação, né? Então, me somando às palavras da Giana e do Roberto, inovação não é um discurso, não é uma moda, é uma necessidade para que as empresas sejam competitivas, uma necessidade para que as empresas consigam se posicionar no mercado cada vez mais competitivo, né? E aí tem toda uma estratégia que ou via produtividade, ou via lançamento de novos produtos, ou via um grande desafio disruptivo de inovação tecnológica, ou seja, tem uma margem muito grande, e vocês do Sebrae, Paulo, têm o papel, né, de puxar, né, o elenco da maioria das empresas brasileiras, que são os pequenos negócios. Ou seja, inovação é algo fundamental, né, que precisa ter muita concertação e muito processo de articulação entre os agentes de governo, nas 3 instâncias, governo federal, né, governo estadual e municipal, mas principalmente com as instituições que fazem pesquisa, né? E aí nós temos um braço que é muito importante na alavancagem do processo da inovação, que é a Embrapi, que é um acelerador de inovação, numa articulação público e privada, né? E um instrumento, né, que é o papel das empresas, né? E eu gosto muito de reforçar isso, né? Não existe inovação sem as empresas. As empresas são o carro-chefe do processo de inovação. Então, simplificar o processo para as empresas, desburocratizar o processo para as empresas, esse é um pouco e dar segurança jurídica, né? Porque inovação precisa de processos de mitigação de risco, né? Nós temos risco tecnológico, nós temos risco financeiro, nós temos risco de mercado. Então, o papel do Estado é muito na linha de criar condições mais favoráveis para que as empresas possam empreender com segurança e, com isso, garantir o sucesso. Isso significa um ciclo virtuoso de mais postos de trabalho, mais renda e, com certeza, um retorno para a sociedade por meio de impostos. Ou seja, quando a gente fala em inovação, a gente fala em desenvolvimento. Desenvolvimento com impacto econômico, social e ambiental, né? Então, nosso trabalho aqui no Ministério é muito na área de gestão, de articulação e trabalhar muito em parceria. Inclusive, executando projetos pilotos, como foi o caso que Giana citou, nós temos diversas iniciativas na área de gestão de inovação, projeto NAGE, né? A gente faz sempre experimentações no processo de efeito multiplicador, né? Então, isso é algo muito significativo, ou seja, não se faz inovação sozinho. E é fundamental o papel do Estado na estratégia de inovação, na política de inovação, abrindo e criando condições mais favoráveis para que as empresas possam inovar. Obrigado, Paulo. E aí, antes de passar para a segunda rodada de pergunta, ressaltar aqui alguns pontos. Primeiro, um marco legal de inovação, de fato, casa muito com essa última fala sua de, né, melhorar o ambiente para que pessoas possam inovar. Isso, além de destravar muita coisa para as empresas, né, o que aconteceu, destrava também de formas de como trazer inovação para dentro do governo. Foi uma conquista brilhante aí, desses últimos anos. E falando em instrumentos e etc., né, Giana, você citou a MEI, a Movimento Empresarial para Inovação, e tem o MEI Tools. Se alguém tiver curiosidade, é um documento que tem um compilado de vários instrumentos, mecanismos de fomento à inovação. MEI Tools, TOOLS, né, ferramenta em inglês, é um compilado do que tem no país. Então, fica aí a dica. E eu agora passo para a gente discutir alguma coisa sobre oportunidades aqui no Brasil, fortalezas. Então, assim, vou começar com você, tá, Roberto? Mas eu queria que a gente falasse, na sua opinião, o que é o copo meio vazio da inovação no país e o que é o copo meio cheio. E aí eu acho que nessa sua, Roberto, na sua experiência global, fazer algum paralelo, não sei se você tem algum país semelhante ou algum benchmarking que você possa trazer. Então, passo a bola para você, para responder. Excelente pergunta, Paulo. Olha só, o Brasil é um país no meio do caminho. É um país em estágio intermediário de desenvolvimento. E, como outros aspectos da nossa vida cotidiana, inovação no Brasil está no meio do caminho. Acho que a Giana comentou sobre o índice global de inovação, no qual ela tem, a CNI tem trabalhado ativamente, não só para viabilizar
mas para fazer com que seja conhecido no Brasil. E esse ser conhecido tem uma parte muito importante, que é a seguinte: nós estamos no meio do caminho, mas tem uma coisa que nós estamos muito atrás no Brasil. Nós não difundimos na sociedade, não é aceita ou corriqueira a visão na sociedade que inovação é uma prioridade do país. E isso é muito diferente de outros países. Tanto países avançados, não há nenhum país avançado que não tenha inovação como uma prioridade nacional. E não há nenhum país que almeje chegar lá que não tenha isso como prioridade. No Brasil, a gente está no meio do caminho em termos de empresas, capacidade de pesquisar, etc. Mas tem uma coisa que a gente está muito atrás. Na construção de um consenso na sociedade que inovação, como o Paulo disse, é chave para o desenvolvimento. Não existe nenhuma hipótese de nós passarmos de $10 mil de renda per capita para 25 se nós não conseguimos criar valor. Isso significa inovar. O único caminho possível para o desenvolvimento é o caminho da inovação. Nós não temos clareza disso. Se a gente abrir o jornal hoje, inovação está num cantinho. A pauta mais geral da economia é como se fosse o total da discussão do país e não é. Se a gente não construir o consenso a respeito da importância de fazer produtos diferenciados, que pode ser por uma inovação baseada em tecnologia, ou que pode ser por marca, ou até por uma característica regional muito própria, como você citou no início. Se a gente não entender que isso é necessário, a gente não vai conseguir avançar a agenda. Para isso, é preciso um esforço de todos nós. Eu acho que o Paulo e a Jana tocaram vários aspectos: coordenação, novos instrumentos, desburocratizar, ter uma agenda que é super ampla. Tá? Onde é que a gente está na frente, onde é que a gente está atrás? Onde é que nós temos mais possibilidades, onde é que o copo está mais cheio? Meu copo está bem cheio aqui, vou tomar um gole até para poder falar com você. O Brasil, apesar dos pesares, de todos os altos e baixos da nossa história, da nossa economia, e o Paulo fez apesar de não ser explicitamente isso, uma breve recapitulação de alguns marcos que nós tivemos ao longo do tempo. O Brasil, a Fundação Nacional de Qualidade dos Estados Unidos, que é a National Science Foundation, que é a organização que foi a primeira agência desse tipo no mundo, foi criada em 1950. O Brasil criou o CNPq em 1951. Então, apesar dos pesares, nós começamos faz tempo a construir institucionalidade para inovação, para formar gente. Como o Paulo disse, é impossível a gente pensar em inovação se a gente não tiver gente formada. E esse formado não é só tecnicamente formado, é formado que conheça negócios e conheça o mundo que acontece lá fora. Então, um ponto positivo, a gente tem uma institucionalidade para inovação. Um outro ponto, apesar de todas as coisas, a gente conseguiu reunir uma indústria que é diversificada. Ela tem características que são muito próprias. Poucos países no mundo têm condições de ter uma indústria tão complexa como a nossa. Complexa no sentido que faz desde itens muito simples até aviões e coloca no mundo. Pode ser uma indústria com capital de origem no Brasil, de fora do Brasil, não é esse o ponto. Mas a gente tem ainda uma base industrial e ela é muito importante. Terceira coisa, nesse processo histórico, nós conseguimos construir competências de pesquisa relevantes em algumas áreas do conhecimento. A gente tem uma lacuna enorme, aí eu vou começar a passar para onde está fraco. Como é que a gente transforma essas competências de pesquisa em valor econômico, em produtos, em negócios, em empresas? E que não são só empresas digitais ou de apps, mas eu estou falando o que vai fazer a nova geração de semicondutores, de computadores, de materiais, de energia. Isso é o que o mundo aposta. Mas a gente construiu essas competências. Né? Tem de todas as áreas, saúde, ou ciências da saúde, e tudo aquilo relacionado às ciências agrárias, no agregado, são as duas áreas nas quais o Brasil tem o maior peso proporcional no mundo ao seu tamanho. Né? Bom, onde é que o copo está meio vazio? Primeiro, no nosso baixíssimo nível de conexão com o mundo. Nós somos muito pouco conectados com o mundo. A gente não vai conseguir ser expressivo economicamente se nós não nos conectarmos. A gente pode olhar por dois lados. Um é o lado
das transações comerciais. O comércio exterior representa somente 24% da nossa economia, somando importações e exportações. É pouco para países em nosso patamar de desenvolvimento, mas é pelo lado das pessoas que nós somos mais desconectados do mundo. Isso tem uma importância fundamental para a gente fazer inovação de verdade. Se a gente pegar a média das populações no mundo, 3,5% da população de qualquer país, em média, é composta por imigrantes. No Brasil, isso é abaixo de 1%. Estima-se que seja 0,5%. Nós fomos um país de imigrantes. Hoje a gente tem pouca conexão com o mundo. Nos Estados Unidos, 15% da população nasceu fora do país. No Vale do Silício e São Francisco, 38%. 50% das empresas de tecnologia na São Francisco e naquela região, 50% foram fundadas por um imigrante. E 70% dos engenheiros são imigrantes. Se a gente não tem conexões com o mundo, é muito mais difícil colocar um produto. Como é que tem umas coisas que tecnologicamente é super legal. Como é que eu ponho na Índia? Eu não conheço um advogado, não sei como é que abre uma empresa, não sei o que fala. Se você está nos Estados Unidos ou no Norte, é muito fácil, porque você tem acesso a essas pessoas. Uma das coisas do Copo Vazio é o baixo nível de internacionalização da nossa sociedade e das nossas empresas. Uma segunda coisa que está avançando é o marco jurídico. O Paulo relatou vários avanços. Mas aquilo que se faz nas economias mais avançadas, a gente, no geral, não consegue fazer no Brasil pela diferença entre o direito do público e privado. Lá, as relações são muito mais fáceis. É muito mais fácil para alguém como o Paulo, que está numa estrutura pública nos Estados Unidos, empreender dentro da estrutura pública aqui no Brasil. A gente tem, ainda apesar dos avanços, a gente tem que avançar mais para flexibilizar essa relação do público e privado. E a terceira coisa é que muito do que a gente fala, inovação, é novidade para as empresas, que ficaram muito tempo com mercado fechado, ou olhando para o Brasil, não desenvolveram essa capacidade de conectar com o mundo. E, obviamente, a gente tem uma diferença de recursos, tá? Mas eu acho que o cenário é positivo no sentido que a gente está mudando. A questão é como a gente faz para mudar mais rápido. Boa. Roberto, ressaltar aqui algumas coisinhas que você falou, da importância da inovação, de fato. A gente aqui, né, tem pesquisas focadas em pequenos negócios, né, são negócios como um todo, mas comparando a gente com outros países. E é incrível como, quando a gente fala de números macro do empreendedorismo, taxa de empreendedor inicial, número de pequenas empresas, a gente não está tão distante assim dos países ditos desenvolvidos, né, do que a gente almeja como economia e etc. Agora, quando a gente fala em agregação de valor dos pequenos negócios na economia, aí é que a gente vê um gap maior. E a gente, né, daqui também entende que isso tem que ser levado pela inovação e, né, essa geração de valor. E muito legal você também falar desse copo meio vazio, né, de estar conectado com o mundo. Temos aqui um programa, né, o principal aqui junto com o governo federal e a Apex, chamado Startout, e a nossa cabeça aqui pensando como é que escala isso, e a gente esbarra muito nessa cultura. A capacitação, isso a gente de alguma forma consegue escalar, mas a cultura de levar o seu produto para fora, de se conectar, as barreiras, de fato serve um pouquinho como âncora para iniciativas como tem iniciativas novas, tá? A Giana acabou de lançar uma iniciativa para fazer isso, então tem iniciativas novas. E eu já passo a bola para ela, então. Diga aí, Giana, o que você entende como copo vazio e copo meio cheio da inovação aqui no país? Então, mais uma vez, eu vou dar alguns dados para explicar a minha visão sobre o copo vazio. Né? Assim, antes da pandemia, os dados internacionais mostravam que os países da OCDE investem hoje, antes da pandemia, acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, com alguns países, como Coreia do Sul e Israel, chegando a 5% do PIB. Com a pandemia, os países desenvolvidos, inovadores, mas países em desenvolvimento também, como Índia, África do Sul,
eles reconhecendo a importância, né, da inovação, da ciência, da tecnologia e inovação, eles aumentaram significativamente esses investimentos. Então, o último, Paulo me corrija se eu estiver errado, mas o último dado disponível, oficial, de investimento é o de 2017, em que o Brasil estava investindo por volta de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem que considerar... O número é 1,3, está em torno de 1,3. Isso. É baixo. Bom, e de lá para cá, infelizmente, né, a gente tem assistido aí a um aumento do contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal instrumento para fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil, uma redução do orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Um menor desembolso nos projetos de inovação pela FINEP, né? Uma queda bruta no apoio do BNDES aos projetos de inovação, e isso também está demonstrado nos resultados da última PINTEC, que é a pesquisa de inovação oficial do governo, né? Em que a gente verifica uma queda da taxa de inovação das empresas e uma maior dificuldade das empresas em acessar os recursos públicos, que são fundamentais, né, para estimular os investimentos privados, né? Então, primeiro, a minha visão sobre o copo vazio começa por isso, né, que já foi dito aqui, né, pelo reconhecimento que a ciência, tecnologia e inovação no nosso país, né, de que ele deveria ser uma prioridade de país, né, deveria ser considerado um investimento e não um gasto. E a gente tem trabalhado bastante, né, investido muita energia em, pelo menos, tentar manter a estrutura que existe hoje no nosso ecossistema funcionando, né? Eu acho que uma parte desse copo vazio hoje é o nível do contingenciamento do FNDCT. Acho que, como tem pessoas que estão assistindo que não conhecem, né, talvez não estejam tão familiarizados com o tema, a ciência, tecnologia e inovação, elas estão na nossa Constituição brasileira, né, e a gente participou desse trabalho, né, de promover a inserção, né, na Constituição, e está lá escrito na Constituição o dever do Estado de fomentar o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Então, se a gente considera que o FNDCT é o principal instrumento, e ele tem sido contingenciado desde 2014, cada vez existe um nível de contingenciamento maior, né? O ano passado, né, Paulo, a gente chegou a 90% do contingenciamento do FNDCT, em um recurso que é fundamental para o desenvolvimento do país. Né? Imagina se a gente estivesse gastando esse dinheiro na sua finalidade, como nós não estaríamos enfrentando essa crise da pandemia de uma maneira diferente. Ontem eu participei de um bate-papo com o ministro, né, Paulo, lá no Ministério, e eu fiquei assim encantada quando o secretário Marcelo expôs todas as linhas das vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, mas falta recurso, né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer. Inclusive, eu mencionei ontem, Paulo, lá para o ministro, né, porque ele até citou, né, que ele encomendou para você estudar como que, né, conseguiria assim, alguns incentivos, né? Eu falei, ministro, se a gente conseguisse liberar o recurso do FNDCT, a gente não precisaria, eventualmente, estar pedindo recurso emergencial, excepcional, porque a destinação dessa contribuição que as empresas fazem ao FNDCT é para fazer um desenvolvimento transversal da ciência, tecnologia e inovação no país. E que, infelizmente, tem sido utilizado para reduzir déficit primário. Nós somos solidários, né? Assim, a gente deseja
que o Brasil alcance aí um equilíbrio fiscal, mas há que existir uma prioridade, né? E a gente não pode fechar a torneira para o nosso futuro, porque a ciência, a tecnologia e a inovação é o nosso futuro. Então, esse é um principal aspecto que eu acho que a situação hoje com o planejamento, né, do orçamento para 2021 é muito preocupante, né? A gente tem 500 milhões de reais para recursos não reembolsáveis para 2021, para irrigar todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Brasil esse ano. Então, isso não é possível, a gente sabe que, se for isso mesmo, a gente tem um cenário de caos, né, para que a ciência, tecnologia e inovação continue, né, a existir aqui no nosso país. Por isso é que nós, junto com as instituições do ecossistema, estamos trabalhando para que o veto que foi colocado ao contingenciamento do PL 135 do ano passado, dos senadores Alce e Lucas, seja retirado para assegurar que esses recursos sejam utilizados na sua finalidade. Então, de fato, falta, né, uma priorização, falta um reconhecimento do caráter estratégico que essa área tem, e o desejável, eu acredito que seria a gente promover uma grande concertação no país. Nós aqui que estamos participando, a gente já trabalha de uma maneira integrada, né, com diálogo, tentando ajudar uns aos outros, mas esse tema, pela sua relevância, ele tem que ser mais discutido na nossa sociedade, a gente tem que expandir, né, esse conceito, né, da essencialidade da ciência, da tecnologia e inovação para que a gente possa superar essas crises que estamos vivendo, sanitária, econômica, social, e para que a gente possa crescer, porque a gente está vivendo aí, a gente está vendo, né, assim, as pessoas preocupadas, né, porque não vão ter esse auxílio emergencial, mas isso é uma situação que não é sustentável. O que é sustentável é a gente dinamizar a economia e criar empregos de qualidade, e aí sim gerar uma boa qualidade de vida para a população, né? E é por isso que a gente defende tanto essa área de CTI, porque entendemos que ela que é capaz de criar esse dinamismo na economia. É assim nos outros países, não poderia ser diferente aqui, né? Então, outro ponto que eu acho que fica assim meio no copo vazio é a questão da gente ter uma visão de futuro para o país, né? Da gente ter um projeto para o país. Isso também é comum nos países mais inovadores. Eles têm uma visão, uma meta, como que nós vamos chegar lá no longo prazo, trabalham convergindo. Em alguns países é até difícil, né? Aqui vocês conhecem bem os ecossistemas de inovação fora do Brasil. Alguns países a gente tem dificuldade de entender onde termina o Estado, onde começa a empresa, onde que é a academia, porque todo mundo trabalha junto, com o mesmo objetivo. Eu acho que isso precisa ser ampliado aqui. Um outro ponto que também fica no copo vazio é a articulação universidade-empresa, né? O novo marco de ciência, tecnologia e inovação, ele removeu qualquer obstáculo que existia a uma maior articulação entre a universidade e a empresa. Mas ainda existe uma cultura que nós aqui precisamos trabalhar, né, para que de fato isso aconteça, né? Então, mais uma vez, os exemplos dos países inovadores mostram como isso é fluido, né? Assim, existe essa integração, né? Um trabalho conjunto que é muito saudável para a sociedade. Eu acho que tem alguns outros pontos, né? Apesar da gente ter avançado muito no marco regulatório, a gente precisa avançar mais, né? E a gente tem, né, Paulo Alvim, uma proposta de aprimoramento da lei do bem. Eu fico super feliz em saber, né, que houve esse aumento,
Mas se a gente pensar bem, 2.300 empresas para o Brasil é nada, né? Aqui na CNI a gente tem mais de 1.300.000 indústrias, né? Fora as empresas. Então, essa proposta que a gente tem, que é convergente, né, Paulo? De aprimoramento da lei do bem, ela poderia ampliar o acesso das empresas, né? Porque a lei do bem é uma lei fundamental, né, para que as empresas inovem, para incentivar os projetos de inovação. É um instrumento moderno que é praticado no mundo inteiro e que a gente poderia estar usufruindo melhor aqui. Eu acho que as inovações, elas também trazem questões éticas que a gente deveria estar discutindo, né, e vendo como que isso vai se refletir no marco regulatório, nas orientações, porque elas trazem isso, as inovações, né? Também acho que a questão do RH para inovação, né, de preparar as pessoas para esse mundo que já está nos impactando, né? Como preparar as pessoas. Na MEI, a gente tem lá um GT de engenharia STEAM e foi um sucesso, eu acho, assim, o trabalho que a gente fez de fazer uma proposta para a modernização do ensino de engenharia. Essa proposta ela foi ganhando adesões e ela acabou se tornando, ela baseou as novas diretrizes curriculares de engenharia, mas eu acho que a gente precisa fazer muito mais, né? Tentar modernizar o nosso ensino, melhorar o ensino em todos os níveis, a qualidade do ensino, porque um dos itens que pesa muito para o Brasil não se colocar bem em nenhum relatório internacional, não é só no Global Innovation Index, é o PISA. O Brasil sempre fica numa posição muito ruim, né? Então, a gente precisa reconhecer isso e essa questão é fundamental, né? A educação. Em termos de financiamento para a inovação, é necessário uma reformulação, né? Assim, a gente repensar totalmente, né, o nosso sistema de financiamento, a inovação. Eu reconheço todo o esforço, viu, Paulo, que o Ministério tem feito no sentido de criar programas, mas, em termos de país, isso é pouco. A gente precisa de instrumentos modernos, de mais volume, de perenidade, de sustentabilidade nesses projetos, porque ciência, tecnologia e inovação a gente não faz por soluços, né? A gente tem que ter o recurso certo, né? Caso contrário, existe o quê? Descontinuidade, fuga de cérebros, que é exatamente o que está acontecendo agora. E não é só de pesquisadores a fuga de cérebros, não. É de profissionais do setor empresarial também, né? E isso é muito grave para o nosso país, porque muitos anos de investimento, de esforço, e é compreensível, a pessoa não tem espaço aqui para desenvolver os projetos, né? Além do mais, se tratando de inovação, ela vai para outro lugar, onde ela vai poder realizar isso. Tem uma questão aqui de ambiente de negócios, que precisa ser melhorado, né? Até o Doing Business fala, né, que o ambiente de negócio no Brasil é hostil, então a gente precisa também trabalhar essa questão, diminuir a burocracia em todos os níveis. Acho que a gente precisa de uma parceria maior com os órgãos reguladores para que eles entendam a natureza, né, da pesquisa, da inovação e se juntem a nós nessa luta para tornar o nosso país mais inovador. Atração de investimentos, principalmente nesse momento que a nossa imagem não está muito bem lá fora, então a gente precisa reforçar isso e se conectar mais com o mundo, né? Então, eu tentei dar aqui um panorama. É claro que o Brasil é um país incrível, né? Aí eu estou falando do copo cheio, né? Nós somos um país grande, muito grande, nós somos um país rico, né? Quando eu já fui 3 vezes a Israel, quando eu penso assim em Israel, né, aquela faixa de areia, acho que aí tem, a parte mais larga deles tem 80 quilômetros, né?
areia, e eles construíram aquele país, ok, é pequeno, mas eu penso que o Brasil, com a sua riqueza, com a sua extensão, com a sofisticação do setor empresarial que opera aqui, com a qualidade dos profissionais e dos pesquisadores, a gente tem um potencial muito bom, né? Então, eu acredito muito que a gente vai superar, né, esse momento e que a gente tem um potencial para se desenvolver da forma como a gente quer aqui. A gente trabalha para isso. Muito obrigado, Jana. Obrigado mesmo. E passa a bola para o Paulo Alvim. Tá. Dar a visão. Quem fala por último tem uma vantagem. Vocês já falaram tudo, né? Mas eu queria pegar alguns ganchos, alguns pontos que eles colocaram, que é cabeça de engenheiro, né? A gente vai no foco, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, o copo está mais vazio do que cheio. Vamos ser realistas, né? E, primeiro, o conceito, faltam recursos. E quando eu falo de recursos, falta gente. Nós temos gente de qualidade, mas não o suficiente. E nós precisamos de gente nas empresas. Nós precisamos de capital humano com capacidade de criar nas empresas, né? Precisamos de muita gente, mais pesquisadores, mas a gente precisa de muita gente para transformar as empresas. Segundo, faltam recursos físicos. Nós aumentamos bastante nessas 7 décadas, né, de investimentos em ciência e tecnologia, né, investimento senoidal, né, mas ainda está muito aquém da necessidade de um século XXI. Nós temos ilhas de excelência quando se fala em capacidade de suporte científico e tecnológico para as empresas. Falando gente, laboratório, e faltam recursos financeiros, porque o combustível para que tudo isso aconteça, sejam na ciência, na tecnologia e na inovação, para mitigar o risco inicial, é um fluxo contínuo, crescente e no momento que se precisa. Não pode ser espasmódico. Tem que ter o recurso, né, para a gente reduzir o Vale da Morte, né? Então, é fundamental que recursos sejam repensados dentro de uma política de Estado. Como foi bem colocado pela Jana e pelo Roberto, não existe desenvolvimento sem inovação. Empresas que não inovam, elas são simplesmente transferidoras de recursos, né? Empresas inovadoras são geradoras de recursos por meio, né, da agregação de valor, né? Inovação significa agregação de valor. O que gera riqueza é a agregação de valor. O resto é só um mecanismo de transferência, né? Um outro ponto que eu acho que é fundamental é a questão da insegurança jurídica, né? Jana citou a questão da relação universidade-empresa. A insegurança jurídica é total no ente público, no ente acadêmico e no ente empresarial, né? Afeta problemas do gestor público, que pode vir a ser comprometido. Roberto teve essa experiência, sabe o que eu estou falando, né? Nosso CPF está sempre em risco, né? A questão do setor empresarial, que afeta a questão de compliance. As empresas têm que dar lucro, elas têm que estar vinculadas aos interesses dos sócios. Isso gera um processo de insegurança jurídica que é fundamental, né? E o terceiro ponto que eu quero explorar um pouco, que o Roberto falou, né, que é a cultura da inovação, né? A gente tem que ter no país uma cultura de inovação. Inovação, né, como algo que tem que ser perseguido, né? O Roberto citou lá atrás, o início no pós-guerra, qualidade era a cultura que o mercado americano introduziu. Nós fizemos isso com algumas décadas de atraso, nos anos 90, né? Nós precisamos urgentemente ter uma estratégia de cultura de inovação. Isso é transformador, porque a sociedade vai demandar. A sociedade vai demandar produtos e serviços inovadores e as empresas vão ter que responder. E aí você cria esse processo continuado. Copo cheio, né? Copo cheio, eu tenho algumas coisas, né, mas não tão relevantes quanto o copo vazio. A primeira coisa que eu acho que é muito significativo para um país continental como o nosso, né, é que a gente conseguiu expandir bastante, principalmente nos últimos 30 anos, esse ecossistema de inovação no país. Nós integramos bastante as instituições de apoio. O papel das universidades, dos institutos federais são estratégicos. Nós espalhamos isso
pelo país. Nós criamos uma teia. Da mesma forma que a gente tem uma teia produtiva muito significativa, um setor industrial, né, bem articulado, com capacidades de complementariedade muito significativa, né, nós avançamos nesse circuito do ecossistema. O que a gente precisa? Algo que foi colocado pela Jana. Concertação, para que todo mundo vá no mesmo sentido. O terceiro ponto é que, apesar de sermos um país rico, nós temos que fazer escolhas, porque recursos são finitos, né? Roberto citou a questão de saúde, alimento. Ninguém tem dúvida que a gente tem que ter soberania tecnológica quando se fala de saúde e de alimento. Mas a gente precisa ter segurança hídrica, a gente precisa ter segurança energética, a gente precisa ter segurança em TIC. Se nós não tivéssemos uma boa base de TIC, nós tínhamos sofrido muito nessa pandemia. Felizmente, a gente conseguiu, porque o país se manteve conectado. Mas tem algumas áreas que a gente não pode abandonar esse diferencial. Quando a gente fala, por exemplo, da bioeconomia brasileira, um país que tem essa diversidade de biomas, tem que ter uma estratégia de agregação de valor para essas questões. E outra é o que a gente aqui tem tentado trabalhar, que é a linha de materiais avançados, né? Nós temos que deixar de ser exportador de tonelada para ser exportador de grama, né? Não é de grama planta, não, é de grama medida de peso. Ou seja, a gente tem que deixar de vender, né, toneladas de commodities para vender satélite, para vender avião, para vender proteína de alto valor, né, para vender food tech e por aí vai. Então, isso é um copo cheio, porque nós temos essas janelas de oportunidade. Nós ainda temos essas janelas. Poucos países têm essas janelas que precisam ser potencializadas. Então, concordando com tudo que eles falaram, né, eu agregaria só esses 5 pontos. Excelente, Paulo. Muito obrigado. E é um contraponto, né, um pouquinho do que o Alvarez falou, que, de fato, a gente tem uma indústria, isso é um ponto forte, né, que é uma uma economia bastante diversificada, é um ponto bastante forte, mas fazer a escolha também é bastante complicado, né, quando você tem muita escolha. E aí a Giana citou alguns ecossistemas, como ela falou, era tão restrito, que a escolha era inovar, com um foco muito simples, muito claro, aliás, não muito simples, mas muito claro, e fazer isso acontecer. Essa escolha, de fato, é bastante complicada. E aí, Paulo Alvino, vou dar tempo para você descansar, não? Mas já vou lançar a terceira pergunta aqui, e a gente estava conversando aqui que inovação boa, eu acho que foi o Alvarez que citou isso, você não me lembro, mas é quando a gente consegue pulverizar ela, quando a gente consegue fazer com que ela se introjete, né, na sociedade. E aí minha pergunta é, como é que a gente interioriza inovação? Como é que a gente consegue tirá-la um pouquinho dos grandes centros, de falar muito né, em tecnologias avançadíssimas, e fazer com que, sim, essas tecnologias sejam avançadíssimas, mas que a gente leve isso pulverizado para a sociedade, para o interior? Como é que a gente alinha essas tecnologias emergentes com vocações de alguns territórios? Vamos lá. Eu não vou interiorizar a inovação, porque inovação são as empresas, elas que levam a inovação. Beleza. Eu tenho como interiorizar a capacidade inovativa, né? E aí a primeira coisa, aí, Giana, me permite, eu vou usar a rede Senai como exemplo, né? Uma forma de interiorizar é a construção de redes de suporte. Com redes de suporte e a especialização dessas redes de suporte, a partir da vocação da densidade empresarial existente nos territórios, eu consigo alavancar. Então, eu preciso primeiro ter a densidade empresarial em alguns territórios para que isso seja fator de atratividade de recursos humanos qualificados, de instituições de pesquisa e, principalmente, de prestadores de serviços tecnológicos. Com isso, eu consigo dar suporte de tal forma que eu acelere esse processo, né? A gente tem ilhas, né? A gente tem ilhas no país que mostram o exemplo do sucesso disso. Ou seja, a gente aqui no Brasil, a gente sabe fazer. O problema é a descontinuidade e a incapacidade de querer inventar a roda.
Se a gente perseguir os nossos cases de sucesso, né? E aí eu digo, Santa Rita do Sapucaí, né? Diversas cidades no interior de São Paulo em determinados setores, no Nordeste, Porto Digital, né? O exemplo do Cimatec lá na Bahia, dando apoio a diversas instituições, São José dos Campos na área espacial, né? Exemplos nós temos. Levar isto, e aí, quando eu abro o agronegócio, isso se multiplica mais ainda em função da rede Embrapa, né? Então, criar os ecossistemas de forma robusta, que eles não compitam entre si, mas sim com o mercado-alvo que quer atingir, e como o Roberto bem colocou, a meta é internacional. A nossa visão de mercado doméstico, existe mercado. Essa divisão de mercado doméstico e do mercado internacional é no modelo de economias fechadas anterior aos anos 90. Mudou e a gente continua usando os mesmos referenciais de política econômica, de política industrial. Não, existe mercado, né? Felizmente, as startups, quando nascem, como ela tem um olhar de propósito, ela já nasce com visão internacional. A minha esperança é que as startups que estão nascendo aí, Roberto, já nascem com outra lógica. Mas as empresas brasileiras que nascem com visão de eu vou atender o mercado local, ela vai morrer. A pandemia mostrou isso, ela morre. Não tem. Se você não pensar no mercado, se o seu produto não for para ser a melhor solução para os clientes que têm aquela necessidade de consumo, esquece. E é nesse sentido que a inovação e a capacidade inovativa, e aí eu reforço, Paulo, é fundamental que a gente reforce mecanismos que ampliem a capacidade inovativa das empresas, pensando que no ambiente de inovação aberta, eu não faço mais isso dentro da empresa. Se eu não tiver uma rede de instituições e até de empresas que apoiem o meu desenvolvimento da minha solução, eu mitigo o risco, né? Então, eu preciso trabalhar os conceitos de rede, de complementariedade produtiva e de capacidade de pesquisa e trabalhar cada vez mais dentro do conceito de inovação aberta. Excelente, Paulo. Muito obrigado. E é bom você ouvir isso, porque a gente tem uma experiência aqui no Sebrae. Como eu falei, a gente vem mapeando os ecossistemas de inovação. E para a gente chegar nesse cálculo da maturidade, a gente fala dessa questão da integração e mapeamento, né, do que isso é empresa, do que é economia local. Então, a gente trabalha lá diagnosticando vertentes, que são políticas públicas, universidades, conhecimento que tem lá, e a gente fala tanto da eficiência dessas vertentes, como a integração entre elas. E se não acontece a integração, você pode ter, né, no ecossistema que for, excelentes instituições políticas, mas se elas não se cruzarem, e principalmente com o empresariado, a coisa não flui. Bastante interessante sua fala, que corrobora o que a gente vem aprendendo nesse mapeamento. Roberto, então, sua contribuição, de como é que a gente pulveriza isso, como é que a gente coloca a inovação mais espalhada na sociedade. Deixa eu pegar uns 2 ou 3 pontos. Primeiro, com relação a pulverizar, eu desconfio que nós temos aquilo que é mais inovador do Brasil está fora dos grandes centros. Aquilo que está indo para o mundo. Desde o que está em São José dos Campos, o que está em Florianópolis, etc. Tá? Então, acho que é muito importante ter essa visão. E a receita é o que o Paulo falou. Você pulveriza quando você faz 2 coisas. Quando você distribui recursos geograficamente. O que são recursos? Instalações, pessoas, etc. Tem uma coisa interessante, eu morei, fiquei um bom tempo morando nos Estados Unidos, e o que sempre me chamou a atenção na sociedade americana foi a mobilidade das pessoas no país. Nós temos uma mobilidade muito baixa comparativamente a um país como os Estados Unidos. Você nasce, cresce, trabalha no mesmo lugar, a grande parte, numa proporção muito maior que nos Estados Unidos. Por que isso acontece, né? Uma das formas por que isso acontece, uma das coisas que leva isso a acontecer é que você tem aqui que fazer o vestibular numa universidade, na outra, em várias. Você tem um custo, você tem um trabalho.
Quando a gente criou uma coisa tipo o Enem no Brasil, a gente conseguiu criar um mercado para que você faça um exame e você possa ir para vários lugares, né? Isso faz também que você tenha uma distribuição maior das pessoas. Então, essa coisa de distribuir as pessoas, distribuir geograficamente os institutos, distribuir capacidade física, técnica, etc. Fundamental. A outra, que é um enorme desafio no Brasil, é você ter ações que sejam lideradas pela sociedade e que não sejam lideradas por Brasília ou pela estrutura pública. Então, você ter a capacidade de quem está lá se organizar, você tem vários... Como é que você monta agências de desenvolvimento, parcerias público-privadas, esforços e iniciativas que sejam locais, né? Para que eles tenham protagonismo. E com essa coisa que o Paulo colocou da visão de mundo, e que é fundamental. Por que o Neymar joga na Europa e não joga no Brasil? Porque ele gera muito mais dinheiro, é muito simples. Puxa, por que se você cria uma tecnologia que é relevante aqui, você só olha o mercado brasileiro, você gera muito menos valor e riqueza que você poderia gerar se você olhasse para o mundo. E se você gerar menos, alguém de fora vai te comprar. Então você precisa ter uma coisa. Agora, quais são as condições para isso? Por isso que conexões internacionais são importantes. Por isso que você precisa conhecer gente. Por isso que você precisa ter parceiros fora. Por isso que você precisa ter instituições que te ajudem a ir para fora, né? Mas eu acho que esse processo de descentralização está acontecendo. E aí, para fechar, eu tenho 2 comentários. Um é relacionado a uma palavra que você usou, vocação. Se tem uma coisa que não existe em economia, é vocação. Vocação você constrói. Tem uma quebra importante de conceitos, que é entre vantagem comparativa e vantagem competitiva. As vantagens competitivas, elas são construídas. Não é uma lei de Deus ou não é a natureza. E eu vou dar um exemplo. 2003, o Paulo estava falando toda a evolução e as dificuldades que a gente tem no marco jurídico de inovação. A lei de inovação passou em 2003 no Brasil, 2004. Uma nova administração, 2003. Né? Quem diria em 2003 que era possível criar uma nova montadora de automóveis no mundo, que teria espaço para isso? Qual é a montadora de automóveis que tem o maior valor de mercado hoje no mundo? Tesla. A Volkswagen, a Ford, é a GM, é a Tesla. Que ano ela foi criada? 2003. 2003. É possível fazer. Vocação a gente constrói. A gente vai precisar das estruturas, dos instrumentos, dos recursos, etc. Dá para mudar a realidade. Acho que essa é uma noção importante que a gente tem. Dá para mudar a realidade. Dá para mudar a realidade do Brasil. Dá para mudar a realidade das cidades. Dá para mudar a realidade das regiões, com investimento, novos projetos, empresas que nascem e olhem o mundo. Puxa. E a outra coisa, agora, o que precisa? Acho que tem várias coisas que foram faladas aqui, e eu queria dar um número para a gente ter assim, a dimensão, por exemplo, que o Paulo falou, recursos. Quanto o Brasil põe, quanto os outros põem? A gente era falando dos percentuais, né? Vamos pegar assim, comparar Brasil e Estados Unidos. O Brasil investe hoje em pesquisa, desenvolvimento, incluindo o investimento que é feito nas universidades federais. 1%, 1,3% do PIB, isso dá 26 bilhões de dólares por ano, né? Quanto é que alguém que está na ponta põe de dinheiro? Os Estados Unidos põe 550 bilhões de dólares por ano em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E uma das perguntas que você tem aqui é o que aconteceu durante a pandemia. Tem 2 propostas no Congresso americano. Uma única delas adiciona mais 100 bilhões de dólares por ano. A Austrália tem uma iniciativa de manufatura avançada. O que eles fizeram durante a pandemia? Eles turbinaram essa iniciativa. Um único item, formação profissional, skills digitais, upgrade, mais de 100% de aumento do investimento federal australiano na formação de pessoas. Recursos são fundamentais, como o Paulo e a Giana mencionaram. O outro lado da equação, e por que é importante a gente construir esse consenso, ou fazer esta conversa e todas as outras conversas? Porque a gente precisa mudar a realidade.
O Paulo colocou isso muito bem. O tipo de ação que uma universidade pública americana tem é impossível de existir hoje no Brasil pela insegurança jurídica. É impossível. Uma universidade pública toma risco, investe, tem remuneração variável, faz contratos livremente, empreende. A gente não, apesar de todos os avanços, tem um enorme caminho ainda, não só na lei, mas na prática, para que a gente possa avançar no Brasil. Então, a gente tem uma tarefa que só vai mudar, não é a vontade do Paulo, não é a vontade do ministro, vai precisar passar no Congresso. Se não tiver consenso na sociedade que a gente tem que mudar essa realidade, não vai mudar. E a gente não vai chegar onde a gente pode chegar. E é por isso que esta e todas as outras conversas são fundamentais. Porque a gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa ter novos instrumentos, a forma como o setor público, o privado se relaciona, ou põe dinheiro em inovação fora do Brasil e nos países que avançam mais, é muito diferente do Brasil. Você põe dinheiro direto na empresa. Aqui você não consegue fazer isso, porque tem restrição de recursos e porque tem uma questão jurídica, institucional mal resolvida. A gente vai precisar enfrentar isso. Beleza, Alvarez, muito obrigado. Giana, eu vou passar já meio que para a nossa última pergunta, até por conta do tempo. Eu estou aqui meio tenso com o tempo, mas aí você vai ser a primeira. Né, eu passo a palavra para você. Eu não falei sobre esse tema, tá? Eu respondo as duas juntas. Fechou então. Então a gente já vai se encaminhando para o final. Mas a pergunta que agora eu queria passar para vocês, falando aqui, né, muito da questão de como é que o Brasil precisa fazer para, de fato, ter um crescimento no que tange a inovação, mas eu queria falar um pouquinho, né, que vocês falassem um pouquinho do ano passado. A inovação, ela ganhou relevância, a gente conseguiu com esse cenário de 2020, pandemia, o mundo de cabeça para baixo, mas a gente conseguiu ganhar alguma relevância nesse cenário aqui no país em 2020? Ou, né, qual a sua opinião? Ou ficou na mesma? Então, fica à vontade, Jana, a palavra está com você, pode falar das duas perguntas. Tá. Eu também estou concordando com tudo que foi colocado. Eu gostaria de complementar assim, de uma maneira assim, bem objetiva. Assim, né? O Roberto citou a questão da aprovação pelo Congresso. Olha, Paulo, Roberto, a gente teve um exemplo, né, de que o Congresso aprovou a nova lei do FNDCT, no entanto, isso foi vetado. Então, sendo bem assim transparente nesse ponto, eu acho que a gente precisa conversar, dialogar com as áreas de governo que não compartilham da nossa visão sobre a ciência, tecnologia e inovação, né? A gente tem um diálogo amplo, mas existem algumas áreas que não, por limitação de recursos, enfim, mas que, na prática, né, isso acaba condicionando, né, tudo o que nós estamos falando aqui, as dificuldades que nós estamos falando aqui. Então, essa concertação é uma coisa que a gente fala muito entre nós, né? Ela tem que ser com os não convertidos, porque nós já somos convertidos, entendeu? Nós concordamos com isso, né? Todos os lugares que a gente vai, a gente concorda, mas temos que reconhecer, né, que existem áreas que não concordam e isso acaba determinando a situação que a gente se encontra hoje, né? Então, é importantíssimo o diálogo, é isso que eu quero colocar, entendeu? Para que a gente possa, de fato, colocar a nossa posição e tentar chegar aí a um denominador comum. Eu ainda estou falando da questão de levar a inovação para o interior, não somente nos grandes centros. Condição fundamental é melhorar a qualidade da educação, né? Eu acho que sem melhorar a qualidade de inovação, a gente... né, porque os exemplos que foram dados são exemplos, assim, muito específicos, né? Embraer, tal, mas, assim,
no geral, o Brasil tem atualmente o quê? 5.500 municípios? Não sei exatamente, né? Então, se a gente está falando em desenvolvimento do país, é desenvolvimento de cada município. E para que a gente possa falar de inovação, primeiramente a gente tem que falar de melhorar a qualidade da educação, né? As habilidades das pessoas, porque senão, como que a gente vai falar para uma pessoa sobre inovação se não sabe ler, não sabe fazer conta, né? Então, isso aí eu acho que é uma questão básica. Super concordo com a questão das redes. O Paulo até citou a nossa rede aqui, Senai. Hoje são 60 institutos Senai de tecnologia e 27 institutos Senai de inovação distribuídos em todo o território do Brasil, que foram desenvolvidos, são temáticos, né, no caso dos institutos Senai de tecnologia, com base, né, na indústria que existe ali local ou na indústria que se quer desenvolver no local, que foi o que o Roberto colocou, né? E os institutos Senai de inovação trabalham de uma maneira transversal. Com esse nosso exemplo, mas tem o exemplo do próprio Sebrae também, que é uma instituição que trabalha em rede, né, em todo o Brasil. Eu acho que, de fato, as redes são capazes de alavancar, né, essa inovação. Mas é isso, com relação a levar a inovação aí para o interior, né, como foi colocado na pergunta do Brasil. Mas, Paulo, sobre a questão da relevância da inovação para 2021, perfeito. Eu acredito que sim, que a inovação tem crescido, né? Desde que eu estou aqui, eu acompanho a MEI, há 13 anos, a MEI vai fazer 13 anos. Eu não estava na CNI nessa época, eu era do BNDES, e eu me lembro que a gente ia à reunião, tinha 5 CEOs, era um grupo, né, bem pequenininho. Hoje, lá na MEI, a gente tem mais de 400 lideranças, sem contar os nossos parceiros de governo, da academia. Então, o que eu assisto hoje, de fato, essa quantidade de lives, né, gente, que a gente participa, essa disseminação dessa informação, o interesse das pessoas, vem crescendo, sim. E eu acho que isso é muito positivo. A sociedade, eu avalio que se mobilizou, né, para a questão do FNDCT, né, no ano passado, porque foi realmente um esforço enorme, né, de retirar o FNDCT da PEC dos fundos, de se fazer o PL, de passar o PL para aprovação no Senado, 71-1, de aprovar na Câmara 385-18. Né? Então, essa mobilização está existindo, mas deve ser ampliada, né? A sociedade deve entender a relevância da ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente precisa, sim, fazer mais lives, conversar mais sobre isso, né? Produzir mais documentos, né? E eu acho que é importante que a gente faça isso juntos, né? Que é o que a gente pede, né, Paulo Alvim? A gente quer participar da política de inovação, a gente quer participar no sentido de levar a nossa contribuição. Tá certo. Muito obrigado, Giana. Roberto, e aí? 2020 ajudou a inovação a ganhar relevância? Como é que se enxerga esse cenário? Olha só, 2020, com a pandemia, acho que tem duas coisas que aconteceram. Primeiro, os países, no geral, ficaram mais preocupados com as suas capacidades locais. O que eu consigo fazer, o que eu consigo entregar. Saúde é uma questão de segurança nacional, alimentação é uma questão de segurança nacional, algumas coisas que o Paulo comentou. Parte disso passa por desenvolver capacidades locais. No mundo, o que a gente observa? Os países dobraram as suas apostas em inovação. Eu mencionei Estados Unidos, mas não foi só Estados Unidos, falei da Austrália, Europa fez isso, Canadá fez isso. Né? As economias avançadas, aquelas que estão à frente, fizeram isso. As que estão atrás, o Brasil, a lacuna, me parece que, desse ponto de vista, aumentou. Existe um lado positivo
que eu acho que o Paulo aludiu a isso no início, que acho que é uma mudança geracional. Quando eu me formei em engenharia, muito tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar numa startup na vida. Acho que existe um ethos empreendedor que é novo na sociedade, que vem dos últimos 10, 20 anos, um pouco mais, e eu acho que é importante que a gente consiga soltar as amarras, né? Para que a gente possa levar isso em frente. A gente tem métricas para olhar isso. A gente olha, se você olhar os investimentos feitos, especialmente em startups digitais, não estou falando de hard science ou de hardware, etc. Digitais no Brasil, você tem um crescimento significativo, tá? Incluindo este ano que passou. Então, acho que é importante a gente reconhecer isso, e essa é uma mudança que eu acho que é muito importante. Uma mudança relacionada a empreender, novos empreendimentos, uma nova geração, acho que é fundamental. Então, acho que o mundo dobrou sua aposta em inovação, o Brasil, no geral, não, com todas as questões que nós falamos aqui. Dentro do quadro Brasil, aí eu acho que tem uma evolução de tudo aquilo que é empreendedorismo digital. Passa por uma mudança geracional, passa por maiores conexões com o mundo, você tem uma maturidade maior de um ecossistema que investe nisso. Difícil ainda esse desafio é você fazer que não sejam investimentos para as coisas somente no Brasil, mas que tenham uma ambição global. E para fechar, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: acho que a gente precisa entender que qualquer coisa de inovação só vai funcionar se a gente tiver dois elementos que são importantes. São, digamos, a base disso, baseline. Uma, educação, a Jana comentou isso, e outro, que o Paulo falou também, a gente precisa melhorar o ambiente econômico de uma forma geral. Nós temos uma economia de alta fricção no Brasil. Os custos para... É muito difícil fazer qualquer coisa, né? Então, de repente você está gerando mais startups, mas para navegar no mundo do Brasil, puxa, é muito mais fácil em outros lugares. Então, tem uma questão de você conseguir gerar novos empreendimentos, conectar eles com o mundo, mas eles só vão conseguir avançar mais se a gente conseguir simplificar a economia como um todo. E eu vou deixar uma ideia final aqui, porque uma das coisas que a gente falou é marco jurídico. Acho que seria importante que o IDP, que organiza e que tem uma origem muito em ciências jurídicas, pudesse prestar atenção nessas iniciativas, na pesquisa, nos eventos, no que for, em quais são os marcos jurídicos para a criação de valor que a gente deveria ter e como a gente olha isso de forma comparada com o mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Certo, muito obrigado, Roberto. Paulo Alvim. Vamos lá. Primeiro eu queria me somar aí, até porque eu acho que, felizmente, 2020 teve apesar da pandemia, teve dois movimentos que foram fundamentais para você ampliar e mostrar a oportunidade da inovação e, principalmente, o papel da ciência, né? A pandemia, a solução da pandemia vem da ciência. Isso a sociedade percebeu. O cidadão comum percebeu que ele só pode ir para a rua se tiver vacina. E a vacina só se consegue com muita ciência e tecnologia. E nós conseguimos acelerar, a nível internacional, são mais de 180 iniciativas de produção de vacina que ocorreram em 9 meses. Tá? Então, eu acho que a ciência e a tecnologia, a nível internacional e até no Brasil, foi percebida, a solução virá sempre da ciência. No caso brasileiro, a Giana colocou, o Congresso Nacional nunca defendeu tanta ciência e tecnologia como no ano passado. Nós tivemos diversas iniciativas, né? Manter o FNDCT como fundo, né? A emenda, o projeto de lei 135 do senador Exalci, o marco legal de startups, são um conjunto de iniciativas legislativas, muitas delas nascidas da iniciativa do legislativo, que foram fundamentais. Então, os representantes da população também perceberam o papel da ciência e tecnologia. E nós tivemos o processo de aceleração da transformação digital, onde o cidadão percebeu o papel da tecnologia, que muitas vezes ele achava que aquilo não era para ele, e ele se beneficiou. 70 milhões de brasileiros receberam, né, o auxílio emergencial via digital. Isso não ocorreu no mundo. Isso é a prática e a utilização. Então, eu acho que a lição de 2020
é que a gente não pode desmobilizar. A gente foi extremamente cooperativo e houve uma convergência de todos os atores, né? Ventiladores pulmonares juntou governo, juntou universidade, juntou setor empresarial, juntou todo mundo, e o Brasil hoje tem mais de uma dezena de produtores, 4 deles com soluções totalmente nacionais. E aí eu posso citar um monte de exemplos. Então, nós tivemos lições que, se incorporadas, né, e continuadas, vão ajudar tremendamente a esses pontos que Giana e Roberto. O que não pode esquece voltar, né, a redescobrir a roda. Nós temos que dar um salto, né? Esse salto tem que ser dos aprendizados que nós tivemos, dos resultados e entregas que nós tivemos no ambiente de pandemia, né? E, com isso, a gente buscar um novo rumo. Eu acho que ficamos mais próximos, e aí eu falo o ecossistema como um todo, né? Ficamos mais cooperativos, pensamos mais no foco, no resultado, na entrega. Tudo isso, se incorporado com uma cultura de inovação, com ajustes de marco jurídico, como o Roberto bem definiu agora no final, né? E um melhor arranjo que garanta segurança para as empresas, que é a briga da Giana de mais de uma década, a gente vai sair desse processo muito mais fortalecido. Isso é o Brasil que a gente quer. Esse é o Brasil que eu acho que essa sociedade precisa, e isso está do tamanho da nossa economia, né? Eu acho que precisamos de quê? De praticar e atitude. Atitude, inclusive atitude política, né? Dentro de uma lógica que a gente... Inovação não é discurso dos convertidos, é discurso de nação. Exatamente. E obrigado pelo convite. Tá certo. Paulo, muito obrigado. Essa percepção da sociedade, no que você falou, né, da aceleração da transformação digital, a gente sentiu isso muito na pele, assim, um pequeno negócio, e às vezes a gente lida aqui com um pequeno, muito pequeno. E ele percebeu que, se não fizesse diferente na pandemia, não ia ter a receita do dia seguinte. Então, foi uma percepção, tiveram que mudar de atitude. Em alguns testes aqui de alguns produtos que a gente fez lá no comecinho da pandemia, a gente teve, num produto específico, um depoimento de uma pessoa que desistiria, ia fechar a empresa, mas topou o desafio de fazer algumas coisas diferentes, com a cabeça muito de transformação digital. E o depoimento foi que ela teve a melhor... Ela era do setor de confeitaria. Ela teve a melhor Páscoa de todos os anos dela. Então, fazer diferente e gerando resultado, né? Não é só fazer diferente por querer. Então, agrego essa sua percepção, Paulo. Acho que a sociedade, de fato, teve um avanço e aprendeu, ainda que na marra, né? De que, de fato, o caminho está aí por fazer diferente para gerar valor, e isso a gente entende como inovação. Pessoal, poucos segundos, eu queria que cada um fizesse as considerações finais. Eu sei que alguns já falaram, mas o papo está tão bom, eu estou com uma dificuldade de me despedir de vocês. Então, Carol, você deixa a gente fazer mais uma rodada super rápida e eu já passo para você para o encerramento. Tudo bem? Giana, por favor, suas palavras. Eu queria agradecer, de verdade, eu achei muito bom participar desse bate-papo, relevante. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo tenham gostado, se interessem, aprofundem no tema, e a gente está aqui à disposição na CNI, né, para conversar, enfim. E aproveito para convidar, né, Paulo, para o nosso Congresso de Inovação esse ano, 14 e 15 de Boa. setembro, e o nosso prêmio de inovação, que a gente está preparando assim, um congresso cada vez mais inovador, trazendo essa discussão, assim, especialistas do Brasil, do mundo inteiro, e é isso. E, com certeza, esse congresso vai ter a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, Paulo? Convidei ontem o ministro durante a live, e a parceria que a gente gosta muito do GFCC, né, que já participou várias edições aqui com a gente, ajudando na formulação, trazendo especialistas do mundo inteiro, e do Council on Competitiveness. Tá certo? Obrigada.
Obrigado, Giana. Roberto, por favor. Paulo, obrigado a você pela sua moderação. Para mim é sempre muito legal estar com a Giana e o Paulo, que conheço há um bom tempo. Carol, obrigado pelo convite por estar aqui. Eu acho que a mensagem final é o seguinte: os nossos filhos e os nossos netos não viverão em um Brasil melhor se o Brasil não for mais inovador. E a gente precisa ter muita clareza disso, para que nós possamos melhorar em todas as dimensões. Para que a gente possa ter uma educação melhor, a gente precisa gerar mais valor. Para que a gente possa ter mais segurança, a gente precisa gerar mais riqueza, e essa é uma parte importante da equação, não é só isso, a gente precisa inovar. Para que a gente possa melhorar várias coisas no Brasil, nós precisamos criar mais valor. Criar valor é inovação. Então, o tema para a gente avançar, construir o futuro, desenvolver o país, tem que ser inovação. Acho que esse é um ponto importante. E eu acho que tem duas coisas assim para fechar. Uma alavanca para fazer isso é a gente conectar com o mundo. Como é que a gente conecta as nossas empresas, os nossos estudantes, os nossos profissionais, os nossos ecossistemas locais com o mundo, para que eles encontrem mercados, para que eles encontrem parceiros, para que eles encontrem inspiração, para que eles encontrem ideias e a gente possa fazer isso que o Paulo falou, que é mudar a cabeça com relação ao que é o mercado. E a outra coisa é que a gente teve uma enorme aceleração do uso de tecnologias digitais durante a pandemia, acho que vários de vocês falaram isso. Nós vamos perceber uma grande mudança no que é o Brasil quando a gente tiver que fazer isso e não só usar as tecnologias, mas as tecnologias que foram feitas para isso foram criadas no Brasil. E o convite que fica para todo mundo é o que cada um de nós pode fazer para avançar essa agenda de inovação. Excelente, obrigado, Roberto. Paulo? Eu só queria usar um termo que Giana colocou aqui. Iniciativas como essa, que a gente só tem elogiado o IDP, precisam ser transbordadas, né? Porque nós precisamos converter cada vez mais. Qualidade, produtividade, competitividade e inovação é messiânico, né? As pessoas, os empresários, precisam ver isso se transformar em nota fiscal, como diz o Silvio Meira, né? Mas é fundamental que as pessoas acreditem, vejam. Então, acho que iniciativas como essa têm que ser o efeito multiplicador muito significativo para que a gente chegue à população como um todo, né? E, principalmente, cheguem aos jovens, né? E aí eu falo, Roberto, pensando em filhos e netos. Eu já estou na fase dos netos, né? A gente tem que deixar um mundo melhor. Então, ainda cabe fazer muita coisa, porque é possível, só depende de nós. Certo, eu agradeço muito pela fala de vocês todos. São realmente pessoas, cavaleiros aí que carregam a bandeira da inovação e eu acho que pelo próprio discurso que a gente teve aqui hoje, o quanto isso é importante. Agradecer ao IDP. Carol, muito obrigado pelo convite. Essas situações são fabulosas e acho que fica aqui uma provocação do Roberto, né, do tipo, inovação é importante, acho que isso, né, ficou bem claro, e eu com isso, tudo, ainda que você não... Se você é um cidadão, você tem tudo a ver com isso, é você que de alguma forma tem algum poder de decisão, é você com que vota, é você com que carrega e traz na sociedade. Então, se alguma coisa for contra isso, contra a inovação, contra levar isso em qualquer âmbito, a gente está falando aqui de inovações ultra tecnológicas, a inovações lá que não necessariamente com tanta tecnologia assim, mas a mudança de um processo. Tudo isso alavanca a gente para frente. E nós, do Sebrae, temos o prazer de trabalhar com os empreendedores nessa bandeira. Contem com a gente. Pessoal, iniciativas não faltam. Se você quer empreender, se você quer inovação, não só no Sebrae, mas como foi falado, né, todo mundo aqui, todas as instituições aqui apresentadas e várias outras têm iniciativas. Busquem, vai ter apoio e obrigado. Acho que é isso. A inovação é importante e todos têm a ver com isso. Não é uma coisa só de níveis institucionais, de altos níveis de corporações. Para finalizar, somente
agradecer essa aula. Foi realmente uma aula muito boa sobre o que está acontecendo, sobre o que é inovação. Então, para quem não faz parte ainda do ecossistema, dá para entender muito bem o que está acontecendo no país e todas as iniciativas, algumas das iniciativas, na verdade. Então, agradecer novamente a sua mediação, Paulo Pupim, e a presença aqui também, a disponibilidade de tempo, que eu sei que não é fácil, do Paulo Alvim, da Giana e do Alvarez. Foi uma aula sensacional e eu tenho certeza que é necessária e com certeza catequizou algumas novas pessoas aqui para o nosso, enfim, para o ecossistema de inovação. Agradeço novamente em nome do IDP, desejo uma boa noite a todos e até o próximo evento. Para quem está acompanhando a Jornada da Inovação, o próximo evento é no dia 22 de fevereiro e a gente vai falar sobre dados e criatividade, como unir essas duas competências muito necessárias também agora para o século XXI. Tá? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a você. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.